cristãos novos se estabeleceram no Rio de Janeiro desde o final do século XVI. No século XVII, eles se tornaram senhores de engenho, enriqueceram, e no século XVIII, quando o Rio de Janeiro se tornou uma das cidades mais importantes do Brasil, devido principalmente à riqueza do ouro de Minas, foi quando a Inquisição agiu no Rio de Janeiro, perseguindo e prendendo mais de 300 cristãos novos. Esses cristãos novos, no Rio de Janeiro, eles se dedicavam a várias atividades. A maior parte deles se dedicavam ao cultivo e ao fabrico do açúcar e à comercialização desse açúcar, mas nós encontramos também advogados, médicos, artesãos, mercadores. Não podemos também esquecer que as mulheres cristãs novas tinham uma participação muito ativa nos negócios. Elas sabiam perfeitamente bem o que os pais e os maridos tinham, e elas mesmas eram dirigentes, eram senhoras desses engenhos e sabiam lidar com os escravos. E um fator também importante, elas eram alfabetizadas. Mais de metade das cristãs novas fluminenses eram alfabetizadas, em contraposição com a maioria das mulheres, tanto em Portugal quanto no Brasil, que eram analfabetas. Os jovens cristãos novos eram todos alfabetizados, também em contraposição aos demais homens, tanto da colônia quanto de Portugal, a grande maioria analfabetos. Os cristãos novos no Rio de Janeiro, no século XVIII, representavam cerca de 20% da população branca e livre. As pesquisas recentes indicam que, embora os dados demográficos sejam falhos, os cristãos novos representavam cerca de 20% dessa população, o que é um número bastante expressivo. Um viajante francês que passou pelo Rio de Janeiro em 1695 chegou a dizer que 3/4 dos brancos do Rio de Janeiro são de origem judaica, o que mostra a importância dessa população na construção da sociedade fluminense. Uma das características dessa comunidade cristã nova fluminense foi a endogamia. A maioria dos cristãos novos se casava dentro do próprio grupo dos cristãos novos. Nós podemos dizer que 66% dos casamentos realizados no Rio de Janeiro, no final do século XVII e início do século XVIII, foram entre os próprios cristãos novos, o que mostra que eles formavam uma comunidade bastante homogênea. Comunidade homogênea não só devido a esses casamentos, mas também devido à sua própria condição de cristão novo. Os cristãos novos estavam sempre sujeitos à discriminação legal, desde a conversão forçada de todos os judeus ao cristianismo em Portugal em 1497, várias leis foram sendo promulgadas que mantinham o cristão novo como novo. Assim, ao mesmo tempo em que o cristão novo tinha que externamente fazer todos os atos, cumprir todos os atos de bom cristão, ou seja, ele era batizado, muitas vezes crismado, ele ia às missas, na época da desobriga se confessava, enfim, ele se comportava externamente como qualquer outro cristão, mas ele tinha na sua própria condição a palavra novo, embora no século XVIII eles já não fossem novos há mais de 300 anos. E essa condição peculiar era advinda dessa discriminação, em parte. E em parte também ele mantinha traços ou características ligadas ao seu judaísmo, aos seus ascendentes judaicos. Ele tinha uma memória judaica, que ele era obrigado a ter para poder ter o que confessar na Inquisição, quando preso, mas ele também tinha uma memória judaica que havia sido transmitida por seus antepassados e que muitas vezes se transformava numa prática e numa crença sincera de criptojudaísmo. Eu digo criptojudaísmo porque o judaísmo desses cristãos novos tinha que ser secreto. Ele era proibido, o judaísmo era proibido na Península Ibérica e no Brasil, colônia de Portugal,
Portanto, todas e qualquer prática ou crença que um cristão novo tivesse tinha que ser secreta. No século XVIII, essas práticas já estão bastante diluídas, já estão bastante diferentes daquelas dos seus antepassados judeus, ou seja, do judaísmo tradicional, porque não há mais a sinagoga, não há mais escola, não há mais livros em hebraico, e o judaísmo se transforma, então, num criptojudaísmo doméstico, num criptojudaísmo realizado portas adentro, e num criptojudaísmo dirigido, em parte, pelas mulheres, porque ele é um judaísmo doméstico que tem que se restringe às práticas alimentares, aos jejuns e algumas celebrações, como, por exemplo, a celebração do Dia Grande ou a celebração da festa da Rainha Esther. Uma prática que todos os cristãos novos confessavam era, uma crença que eles confessavam era, todos tinham crença na lei de Moisés para a salvação de suas almas, o que já era um sincretismo com o catolicismo, uma vez que a salvação individual da alma é uma característica católica do catolicismo e não judaica. Os cristãos novos eram reconhecidos pelos seus contemporâneos, pelos demais habitantes do Rio de Janeiro, como cristãos novos. Isso não impedia que houvesse uma convivência entre eles, muito pelo contrário, a convivência era bastante intensa. Um advogado cristão novo, muitas vezes era patrono de causas de cristãos velhos contra outros cristãos novos. Eles se visitavam, eram vizinhos, um conversava com o outro. Muitos deles eram padrinhos uns dos filhos dos outros, quer dizer, havia o compadrio. É muito comum no Rio de Janeiro você encontrar um cristão novo tendo como padrinho o governador cristão velho ou o próprio bispo. Isso era bastante comum. Agora, essa convivência, ela tinha um limite, e o limite era o casamento. Exatamente porque o casamento de um cristão novo com um cristão velho mancharia o sangue dessa família cristã velha. Mancharia é uma linguagem da época, aparece nos documentos, sangue infecto, mancha de sangue, sangue impuro, o que demonstra o preconceito que havia contra esses cristãos novos. Quer dizer, o casamento entre um cristão velho e um cristão novo não transformaria a família em cristã velha, mas pelo contrário, transformaria aquela família em cristã nova, com o sangue infecto. E isso representava uma barreira importante para essa convivência. Então havia uma convivência entre eles, convivência cujo limite era o compadrio. A participação dos cristãos novos na sociedade, ela não era limitada a nenhuma esfera. Por exemplo, havia a participação de cristãos novos na própria igreja. Eu digo, não era limitada não oficialmente. Oficialmente havia entraves, sim, a participação de cristãos novos na igreja, nas ordens militares, até mesmo na Universidade de Coimbra. Porém, conforme as necessidades políticas do momento, esses cristãos novos conseguiam romper essas barreiras e penetrar na Universidade de Coimbra. Nós temos vários cristãos novos no Rio de Janeiro formados em Coimbra em leis e em direito canônico, que seria o direito ligado à igreja, medicina, encontramos vários. E vários padres cristãos novos, muitos deles presos durante a grande perseguição do início do século XVIII. Dentre os presos naturais do Rio de Janeiro, um dos mais famosos é Antônio José da Silva, o judeu, apelidado de judeu, dramaturgo, nascido no Rio de Janeiro, que foi preso em Lisboa. Advogado, morava em Portugal e foi célebre dramaturgo com peças encenadas, inclusive na corte. Ele foi preso acusado de judaísmo e foi relaxado ao braço secular, ou seja, foi entregue à justiça secular para ser queimado. Junto com ele foi presa sua mãe e seus irmãos. A mãe dele, Lourença Coutinho, foi presa 3 vezes
A terceira vez, já junto com a condenação do seu filho, ela foi degredada. É uma família tradicionalmente perseguida pela Inquisição. Uma das antepassadas, Antônio José da Silva, Beatriz Cardosa, foi presa pela Inquisição de Coimbra no século XVI. Já no século XVI, ela e o marido, Baltazar Rodrigues Coutinho, foram para o Rio de Janeiro. Lá a família se tornou senhora de vários engenhos, e no século XVIII a família toda foi presa pela Inquisição. Quando Antônio José da Silva estava sendo queimado, depois de ter sido garroteado, já que ele morreu tendo se declarado crente na lei de Cristo, uma de suas peças estava sendo encenada em um teatro do bairro Alto de Lisboa. Antônio José da Silva foi preso 2 vezes. Na segunda vez, como reincidente, acabou sendo condenado à morte, relaxado ao braço secular, ou seja, entregue à justiça secular para ser queimado. Na hora de sua execução, para ser garroteado, ele optou por morrer na lei de Cristo. Ou seja, os condenados eram amarrados nas estacas, havia já a lenha para a fogueira embaixo, e ele ficava preso numa estaca. Se ele optasse por morrer na lei de Cristo, ele era garroteado e depois queimado. Caso ele optasse por morrer na lei de Moisés, ele era queimado vivo. Ou seja, a grande maioria dos presos optava por morrer pela lei de Cristo, porque era uma morte menos penosa. E foi o que aconteceu com Antônio José da Silva, e que, enquanto era garroteado e queimado, uma de suas peças era encenada no bairro Alto de Lisboa. O principal alvo da Inquisição eram os cristãos novos. Mas às vezes, no meio do grupo dos cristãos novos, era preso também algum cristão velho. Foi o caso de Isabel Teixeira da Silva, uma cristã velha que foi presa pela Inquisição no Rio de Janeiro como sendo cristã nova. Ela era irmã de uma cristã nova, quer dizer, meia-irmã de uma cristã nova, Teresa de Leão, que havia sido presa junto com toda a sua família e denunciada, foi presa como cristã nova. Ficou nos cárceres da Inquisição por 2 anos, sempre afirmando não só sua inocência, mas principalmente afirmando ser cristã velha, o que ela conseguiu comprovar. Através de inquirições de gênero, ficou provado que ela era realmente cristã velha e, portanto, não judaizante. Mesmo assim, ela sofreu durante 2 anos, acabou sendo absolvida pela Inquisição, e teve o confisco de seus bens levantado, o sequestro de seus bens levantados, e recebeu seus bens novamente, o que é um caso raríssimo, né, na história da Inquisição. Ou seja, uma cristã velha presa que consegue comprovar que era cristã velha e que era inocente das acusações de judaísmo, e recebe seus bens novamente e volta para o Rio de Janeiro. Todo cristão novo, ao ser preso, ele tinha por princípio os seus bens sequestrados. Na hora da prisão, inclusive, ia um juiz do fisco à sua casa e fazia um leilão de todos os bens perecíveis, ou seja, pão, vinho, tudo que pudesse estragar, carne que houvesse na casa, era leiloado no ato da prisão desse cristão novo. Os bens não perecíveis, casa, escravos, engenho, ouro, enfim, qualquer outro bem, era sequestrado para o fisco real. Caso fosse comprovada a inocência durante o julgamento, esse sequestro seria levantado e os bens seriam devolvidos ao cristão novo. Coisa que não aconteceu, a não ser muito, muito raramente. A grande maioria dos cristãos novos tinham seus bens sequestrados e, na hora da sentença, confiscados para sempre. Ou seja, além da condenação ao uso do San Benito,
que é aquela capa amarela com a cruz de Santo André, que todos os cristãos novos, sem exceção, eram obrigados a usar, que era um traje infamante. Então, todo cristão novo, o cristão novo condenado era obrigado a usar um traje infamante, que era uma bata com a cruz de Santo André, chamado saco benigno, né? O San Benito, que ele usava no auto de fé, e era condenado a usar ou perpetuamente, ou seja, para o resto da vida, ou a arbítrio dos inquisidores, ou seja, ele poderia retirar esse hábito quando os inquisidores assim o desejassem. Enfim, essa condenação, a maioria dos cristãos novos então eram condenados a usar o San Benito e deveriam, depois de sair em auto de fé, se apresentar periodicamente à Inquisição, aonde quer que eles fossem mandados, geralmente para vilas distantes em Portugal. Depois de algum tempo, alguns deles do Rio de Janeiro pediam licença para voltar e alguns recebiam licença para voltar ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no caso dos cristãos novos do Rio de Janeiro e na maioria dos processos contra cristãos novos, os bens sequestrados nunca eram devolvidos, eram confiscados e se tornavam propriedade da Inquisição. A Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, que se sustentava através desses confiscos. Todo cristão novo era sujeito à perseguição da Inquisição. Por quê? Porque, em sendo batizado, ele estava sujeito à autoridade da Igreja. E a Inquisição, então, poderia, a qualquer momento, prender esse cristão novo. Não porque ele fosse necessariamente judaizante, mas porque ele era cristão novo. Portanto, ele era vulnerável à ação inquisitorial. Para a Inquisição, todo cristão novo era um suspeito em potencial, porque para os inquisidores o judaísmo havia chegado a esse cristão novo pelo sangue, e não pela escola, pelo ensino, pelas tradições, pela convivência com outros judeus, mas sim pelo sangue. Portanto, independia, tanto fazia se ele era um fiel católico, sincero católico que ia às igrejas e acreditava em Cristo. Ele sempre era um suspeito porque o judaísmo havia chegado a ele pelo sangue. E ele podia ser também, muitas vezes, realmente um judaizante. Mas a Inquisição o perseguia, em princípio, porque ele era cristão novo. Poderia, e, portanto, sempre suspeito de ser um herege da religião católica. É importante perceber a cronologia da questão do cristão novo. A conversão forçada se deu em 1497 e somente em 1536 foi instalado o Tribunal da Inquisição em Portugal, com o objetivo declarado de verificar a fé desse cristão novo. Portanto, antes houve a conversão e depois a perseguição. Então, o objetivo declarado da Inquisição de verificar a fé desse cristão novo e de tornar todos os cristãos do reino homogêneos, ele esbarra na própria denominação do cristão novo. Se ele era novo, ele era diferente. E é essa diferença que se manteve durante 300 anos, e é essa diferença que a Inquisição perseguia. Dentre os presos pela Inquisição no Brasil, há alguns casos que são um pouco diferentes, como, por exemplo, o caso de Dioguinho Hebreu, que era um judeu, nascido em Vidache, na França, filho de pais portugueses, antigos cristãos novos que haviam se reconvertido, voltado ao judaísmo na França. Diogo era judeu, circuncidado, Diogo de Leão, o nome dele português, e ele, quando adulto, saiu da França, foi para o Porto, e do Porto veio para o Brasil. No Brasil ele morou no Rio de Janeiro e na Bahia.
casou-se com uma cristã velha, se passou por cristão novo durante mais de 30 anos, foi preso pela Inquisição e durante Dioguinho, que era apelidado de o Hebreu, foi preso pela Inquisição e durante os interrogatórios apareceu sua condição de judeu. Ele não podia ser condenado como judeu, pois não estava sob a autoridade da igreja, mas acabou sendo condenado por falsidade ideológica, por se fazer passar por cristão novo. Foi condenado a açoites e ao degredo. É um caso diferente de um judeu que se passou por cristão. Somente os cristãos novos podiam ser julgados pela Inquisição. Os judeus não podiam. Por quê? Porque para ser julgado pela Inquisição, eles deveriam ser batizados para estar sob a autoridade da igreja. Assim, um judeu não poderia ser julgado por seu judaísmo ou por heresia ou por qualquer manifestação religiosa, uma vez que ele não estava sob a autoridade da igreja. Guimarães de Paredes, presa no século XVIII, durante suas confissões, esqueceu de denunciar seu pai, que já estava morto há mais de 30 anos. Foi por isso torturada mais de 3 vezes, até que se lembrasse de denunciar que há 30 anos o pai a havia ensinado em alguma prática judaica. O procedimento inquisitorial exigia que se denunciasse todos aqueles que haviam denunciado. E exigia também que o réu dissesse com quem havia praticado o judaísmo durante toda a sua vida. E Guimarães foi um caso exemplar de esquecimento de uma pessoa já falecida, que algum dos outros réus havia provavelmente dito que ela havia judaizado, aprendido o judaísmo com seu pai.